Bom, vamos falar sobre estatísticas do esquema SEC supercrítico, certo? E para isso, né, a gente vai considerar a classe com um marcador, né, que é SEC de UG, onde U é o nosso marcador, que corresponde à função geradora a de Z, O1 sobre 1 menos U vezes G de Z. Então, é bastante parecido com o que a gente tinha antes, né? Aliás, essa aqui é uma função de A de Z e U agora. E o que é assim, a relação dela é que A de Z e 1, né, era a função antiga com tudo. E não custa nada lembrar, né, que a gente tinha visto o coeficiente de ZAN de AZ1 era sigma a menos n sobre sigma g' de sigma mais um restinho, né, onde sigma era o parâmetro crítico, né, então g de sigma igual a 1, que dá a singularidade da nossa função. Então agora a gente vai ver como funciona a média para essa função. Então essa aqui é uma conta talvez um pouco mais complicada do que a gente está habituado, então eu não vou nem dar o resultado para mostrar que você não precisa saber qual é o resultado, né, fazendo as contas. Então, se a gente quiser saber como se comporta, né, a média do número de componentes, a gente sabe a forma geral, não é isso? A gente tem que pegar o coeficiente de ZAN de DDU AZU em U igual a 1 e dividir pelo coeficiente de ZAN de AZU em U igual a 1. Então essa derivada aqui, para lembrar, né, ela corresponde a gente pegar somatório de K vezes UAK vezes um GK de Z, que são todas as séries que tem Z componente, né, e aqui dá K menos 1, na verdade. E quando a gente faz isso daqui, a gente está somando os K's. Aí quando a gente pega o coeficiente de ZAN, a gente vai pegar só os termos que tem N componentes, certo? Então isso aqui dividiria pelo ZAN. Se a gente expandir um pouco mais, né, a gente pode expandir esse GK de Z, né, como ANK. Aliás, ali não era G, né, era A de Z. Aqui é ANK. ZAN, aí, em vez de ser uma soma só em K, passa a ser uma soma em N. E aí, quando a gente pegar o coeficiente ZAN, vai justamente selecionar os termos em N. Certo? E aí vai dividir pela mesma coisa, né? Somatório em K e N. U elevado a K. A NK. Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular é qual é o termo dominante do numerador. O termo dominante do denominador a gente já tem. E a gente vai ficar satisfeito com isso. Certo? Então, todo esse exercício agora, né, é calcular o termo dominante. Não é muito difícil, certo? Se a gente tinha o A de Z e U, certo? Que é esse 1 sobre 1 menos U de G de Z. Então, DDU de AZU vai dar G de Z sobre 1 menos U vezes G de Z ao quadrado. E ao substituir U igual a 1, isso daqui dá 1. E, portanto, o nosso objetivo é calcular o coeficiente de ZAN na seguinte função só da variável Z. Isso, 1 menos G de Z ao quadrado. E que nem da vez passada que a gente fez a expansão da G de Z, em torno da primeira singularidade, né, que é o sigma, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, deixa eu escrever aqui G de Z é 1, né, que vale lembrar, né, é G de sigma. E eu vou escrever direto na forma
que vai ser bastante útil para a gente, né? Então eu vou escrever G1 Z menos sigma mais G2 Z menos sigma ao quadrado sobre 2 mais etc. Então o G1 é como a gente vai abreviar, né? G' de sigma e o G2 linhas de sigma. Só para evitar escrever coisas demais. Tá bom? E tem uma outra forma, né, do G de Z que vai ser útil para a gente, que é fatorando da forma com os índices, não é isso? 1 menos Z sobre sigma, porque essa é a forma boa da gente expandir 1 sobre 1 menos Z sobre sigma. É muito mais fácil do que expandir 1 sobre Z menos sigma, né, direto. Então, a nossa outra forma, certo? Na mesmo espírito, né? É 1 menos sigma G1 1 menos Z sobre sigma. E aqui mais sigma ao quadrado G2 1 menos Z sobre sigma ao quadrado sobre 2 mais etc. Tá bom? Bom, e agora mãos à obra, né? A gente vai pegar essa expansão aqui e vai substituir na nossa função. Então, o exercício, né, é essencialmente o mesmo que o da outra vez, com a diferença, talvez, que a gente vai ter que prestar atenção nesse termo, né, do G2. Então, a primeira coisa, né, é fatorar o denominador. Então, vamos começar aqui pelo denominador. Então, denominador. Que é 1 menos G de Z, então ele vai começar com sigma G1 1 menos Z sobre sigma, menos sigma 2 G2 1 menos Z sobre sigma ao quadrado sobre 2, e uns outros termos que a gente vai desprezar. E, que nem a gente fez anteriormente, a gente vai deixar algumas coisas em evidência. Então, eu vou botar sigma G1 1 menos Z sobre sigma em evidência, e vai sobrar 1 menos, e agora tem que prestar atenção, né? Sigma 2 G2 vai sobrar sigma G2 sobre G1 1 menos Z sobre sigma sobre 2 mais outros termos. Então, isso aqui deu o denominador. E a próxima parte é expandir a inversa do denominador, certo? Então, 1 sobre o denominador. Então, 1 sobre o denominador vai dar 1 sobre sigma G1 1 menos Z sobre sigma, conforme esperado, que vai multiplicar 1 mais... Aliás, o denominador é o quadrado disso, né? Então, desculpa aqui a falta de atenção. Então, esse termo aqui vai estar ao quadrado. Então, aqui é a expansão do quadrado do que tem nesse parênteses aqui, em verde. Então, essa expansão a gente vai pensar, né, como 1 menos W, 1 sobre 1 menos W ao quadrado, que dá 1 mais 2W mais 3W ao quadrado, etc. Certo? Que é uma série que a gente também conhece. E para nós aqui, né, o único termo importante que vai aparecer dessa expansão vai ser 2 sigma G2 sobre G1 1 menos Z sobre sigma sobre 2, etc. E por que esse é o único termo importante? Né? Porque teriam termos com 1 menos Z sobre sigma em maiores potências, mas essas vão cancelar 1 menos Z sobre sigma que está no denominador. Então, isso não vai dar um termo, né, muito grande. E teria termos cruzados, e aí termos cruzados também vão ser maiores ainda. Então, nenhum dos outros termos importa aqui nessa expansão. Uma vez que a gente está aqui, a gente vai poder juntar tudo,
Então, né, numerador sobre o denominador, a gente vai e escreve que é 1 menos sigma G1, 1 menos Z sobre sigma, mais termos de ordem maior do que 2. Isso aqui, só para lembrar, é a expansão do G de Z. Depois tem esse termo que veio ali em cima, né, que é 1 mais... eu vou cancelar o 2, sobra só sigma G2 sobre G1, 1 menos Z sobre sigma. E outros termos de ordem que tem Z sobre 1 menos Z sobre sigma com potência maior. Tudo isso divididos por sigma G1, 1 menos Z sobre sigma ao quadrado. E agora, finalmente, a gente pode fazer todos os produtos. Então, isso dá 1 sobre sigma ao quadrado, G1 ao quadrado, 1 sobre 1 menos Z sobre sigma ao quadrado. Isso aqui é um termo que a gente sabe pegar o coeficiente de Z a N. E depois vai ter um termo sigma G2 sobre G1 menos sigma G1 divididos por sigma 2 G1 ao quadrado, 1 menos Z sobre sigma, certo? E aqui tem termos que eu vou chamar de O de 1, porque é o que sobra depois de ter termos de ordem 2 em cima dividido por um polo de ordem 2 embaixo. Então, vocês vejam que a dificuldade aqui, em parte, vem do polo de ordem 2, que exige que a gente faça uma expansão até a ordem 1 no numerador. Beleza? Bom, agora de fato acabou, certo? É só calcular o coeficiente. Então agora é só calcular o coeficiente de Z a N. Então o coeficiente de Z a N do primeiro termo dá N mais 1 sigma menos N por conta da função e divididos por sigma ao quadrado G1 ao quadrado. E esse outro termo vai dar sigma G2 sobre sigma ao cubo não, sigma G2 sobre sigma 2 G1 2, que é o primeiro termo, menos sigma G1 sobre sigma 2 G1 2, que vai multiplicar o coeficiente sigma a menos n, que é o coeficiente que vem daqui. Então, a gente pode simplificar alguns termos. Então, sigma 2 corta aqui, isso aqui corta todo mundo, fica só isso. E isso daqui, essa fórmula aqui, dá o coeficiente de Z a N no termo que a gente queria. E aí, só para finalizar as contas, não é isso? A média tem que calcular um coeficiente, né? Um quociente. Igualzinho. Opa, aqui embaixo não tem DDU, aqui só tem o AZU. U igual a 1. O termo do numerador, então do denominador, que é o mais fácil, né, que a gente já tinha visto, é 1 sobre sigma G1 sigma menos N. E o outro termo dá N mais 1 sigma 2 G1 2 sigma menos N mais G2 aqui tinha um G1 ao cubo, perdão,
Aqui tinha um G1 ao cubo. Mais G2 sobre sigma G1 ao cubo menos 1 sobre sigma 1 G1 multiplica sigma menos N. E aí, novamente, mais alguns cancelamentos vão acontecer. Então, o primeiro cancelamento é cancelar todos os sigmas a menos N, que era relativamente esperado, certo? Esse era um dos cancelamentos que a gente já esperava que fosse acontecer. Então, isso é bom, certo? Então, dá N mais 1 sigma 2 G1 2 mais G2 sobre sigma G1 ao cubo menos 1 sobre sigma 1 G1. Tudo isso divididos por 1 sobre sigma G1. Não tem sigma 1, é só sigma. E aí a gente cancela sigma G1 em todo mundo. Dá N mais 1. Aliás, aqui no numerador tem termos de alta ordem, no denominador também tem termos de mais baixa ordem, que vão poder todos ser desprezados aqui. Então dá N mais 1 sobre sigma G1, que é o termo dominante, porque tem um N. E depois tem um outro termo, que é G2 sobre G1 ao quadrado menos 1. Então, essa daqui da fórmula completa dessa esperança. E eu não vou fazer a conta, porque eu imagino que vocês não teriam necessariamente o aproveitamento de refazer todas as contas, mas é claro que também é possível. Então, deixa eu deixar aqui como observação. Também dá para fazer isso em qualquer ordem, certo? Então, é possível fazer todas as ordens. Se você sabe calcular todas as derivadas da G. Ou seja, ao calcular todas as derivadas da G em sigma. Só precisa saber calcular as derivadas da G em sigma. Pode ser difícil, pode não ser. E, essencialmente, né, o método é esse, exige expansão em várias ordens, certo? Dos termos. Então, para vocês terem uma ideia, eu recomendo vocês pensarem até que ordem é necessário para a variância. Então, só relembrando, né? Primeiro vocês têm que relembrar qual é a fórmula da variância. Ela tem alguma coisa a ver com a segunda derivada em relação a U, mas é um pouquinho mais complicado, mas esse daqui é o termo, digamos assim, crucial para a gente tratar. E aqui vai ter um polo de ordem 3 no denominador, vai ter que ter expansões de maior ordem. A questão é até que ordem, de fato, a gente vai precisar incorporar.